Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Tolice e Sabedoria. Muita coisa, muito conteúdo tem sido produzido hoje em dia dentro da nossa sociedade pós-moderna por pessoas que se auto-intitulam pessoas sábias, pessoas que têm muito conhecimento em determinada área, tanto na área das ciências, como também na área da tecnologia, na área das artes, na área das ciências aplicadas e assim por diante, na área do comportamento, enfim. Qual deve ser o critério para podermos estabelecer o consumo dessas mesmas ou desse mesmo conteúdo? Nós vimos ontem que um filtro tem que ser estabelecido para podermos decidir se nós vamos consumir ou não, se vamos apoiar ou não, se vamos patrocinar através do consumo dessas coisas ou não. Mas como é que podemos estabelecer um parâmetro para podermos julgar e tomar decisões que possam ser sábias? A gente vai tentar estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então continua com a gente, porque vai valer a pena. Existe um texto que é básico para o estudo da nossa lição de hoje, que é Provérbios capítulo 1, verso 7, que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios, de maneira muito especial, trabalha a ideia de que a sabedoria deve ser a razão da busca da vida do ser humano. Todos devem correr para poder alcançar a sabedoria, devem buscar a sabedoria. Existem outros textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre a importância da sabedoria. O próprio Tiago, irmão de Jesus Cristo, que escreveu a carta a Tiago, Tiago, que é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, ele vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não retém esse favor a ninguém. Ou seja, a sabedoria é algo que não apenas nós devemos buscar, mas é algo que Deus quer nos dar. A sabedoria não é apenas a capacidade de acumular conhecimento. Na perspectiva bíblica, a sabedoria ela é o temor do Senhor. Ela pode ser traduzida como o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É quando você descobre que Deus tem um propósito para a sua vida e que você deve viver dentro desse propósito para poder ser feliz. Quando você resolve viver e estabelecer a sua vida em cima daquilo que é o assim diz o Senhor, em cima daquilo que é a proposta do Senhor para a sua vida, então você pode ser considerado uma pessoa sábia. Alguém que antes de poder tomar qualquer decisão, se pergunta: isso aqui faz parte da vontade de Deus? Sim ou não? O Senhor Deus falou alguma coisa sobre esse assunto? Ele mencionou se é certo ou errado viver desse jeito? Quando a gente olha para aquilo que é o nosso mundo pós-moderno, 2020, você percebe que tem muita gente hoje em dia que está estudando. Graças a Deus, nós encontramos aí um conhecimento que está à disposição de todas as pessoas. E esse conhecimento mudou e muito a vida das pessoas do século XXI. Nós temos algumas coisas que tornaram o mundo menor. Olha, por exemplo, nós estamos agora estudando a lição juntos. Apesar de eu estar em São Paulo, e tem gente que está estudando comigo, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que estudam com a gente desde da França, né, dos Estados Unidos da América do Norte, de Portugal, de Angola, da Rússia e de outros lugares. Gente de tão distante que consegue estar junto com a gente todos os dias. Por quê? Por causa da tecnologia. É o conhecimento científico que fez com que algumas coisas que eram completamente impossíveis para nós há algum tempo atrás se tornassem cotidianas, fizessem parte da nossa vida. A tecnologia mudou para melhor muito a nossa vida, mas também trouxe muito prejuízo. Por quê? Porque muitas das pessoas que adquiriram conhecimento tecnológico não possuíam sabedoria, que é o temor do Senhor. Então muitas das invenções, ou daquilo que foi o colocar em prática do conhecimento científico do nosso tempo, da era moderna ou pré-moderna, para aquilo que a gente tem hoje, algumas coisas foram criadas com um propósito e foram transformadas em outro propósito completamente diferentes.
Como, por exemplo, a própria criação do avião. Santos Dumont queria aproximar as pessoas. Mas a história vai mencionar que quando ele viu o avião sendo usado para poder despejar bombas em cima de algumas cidades para matar pessoas, como arma de guerra, ele ficou profundamente depressivo. Porque percebeu que não era para aquilo que ele tinha criado o avião. Ou seja, você pode perceber que sabedoria não é apenas o acúmulo de conhecimento, mas o que você faz com esse conhecimento, como é que você utiliza esse conhecimento, para o bem ou para o mal. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito das artes cênicas, do mundo das artes. Quantos são os indivíduos que possuem realmente muito talento, que são excelentes artistas, que conseguem produzir obras fantásticas, que mexem com o nosso coração, mas que não conseguem viver e estabelecer um estilo de vida baseado na sabedoria, e acabam se autodestruindo. Pessoas, por exemplo, do mundo musical, que acabam morrendo por overdose, pelo uso excessivo de drogas. Pessoas, às vezes, das próprias artes cênicas, que vivem uma vida tão desregrada que acabam se autodestruindo, ou acabam destruindo as noções de família. E esses conceitos vão sendo transmitidos através das obras que eles vão colocando em marcha. Eu não estou querendo dizer com isso, não estou demonizando aqui as artes, ok? E nem as ciências. Existe muita coisa no meio científico que é bom. E existe muita coisa no meio artístico que também é bom. Mas o princípio que deve ser utilizado para poder se estabelecer o que é bom e o que não é bom é a Bíblia, a palavra de Deus. E para compreendermos esses princípios bíblicos e podermos aplicá-los, precisamos exatamente da sabedoria. E eu não posso terminar minhas considerações de maneira diferente do que com o primeiro texto que eu apresentei para vocês, que é Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Muita gente louca hoje em dia, na perspectiva bíblica, gente que tem desprezado a sabedoria do assim diz o Senhor e que tem destruído as suas próprias vidas. Quantas histórias e tragédias têm chegado até nós de pessoas que são pessoas que têm dado o norte, tanto nas artes como também na ciência, mas que na vida pessoal têm se arrebentado. Por quê? Porque não têm sido sábios. Possuem muito conhecimento, mas não têm sido sábios, porque o temor do Senhor não é a base do seu saber. Então, na hora de podermos estabelecer um filtro para podermos dizer, eu vou aceitar o que essa linha artística está me oferecendo, ou o que essa linha das ciências, do conhecimento, da tecnologia está me oferecendo, antes de poder aceitar, o filtro que eu tenho que estabelecer é o filtro do temor do Senhor. Isso vai contribuir para que o plano de Deus seja uma realidade na minha vida? Se a resposta for sim, então a gente aceita. Se for não, nós devemos ter a força moral para poder dizer, não quero, não consumo, não patrocino, porque isso não glorifica o nome de Deus na minha vida. Vamos pedir ao Senhor essa força moral para vivermos assim? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um plano para a nossa vida. Às vezes adquirimos muito conhecimento, mas nos falta sabedoria. Ajuda-nos a viver os princípios da Tua palavra, vivermos como sábios, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?